Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco. Que honra, que alegria poder reencontrar você, ainda que nessa tela, para que possamos dividir, compartilhar aquilo que é vida, a palavra de Deus. Então eu quero chamar você para, neste momento, abrir a sua Bíblia no livro do profeta Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 16, e leremos apenas os versículos de 10 até o versículo de número 13. 1 Samuel, capítulo 10 até o versículo 13. Então assim diz o texto sagrado. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te, Samuel, e unge-o, pois este é ele. Versículo 13. Tomou Samuel então o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi, e então Samuel se levantou e foi para Ramá. Que Deus, na sua infinita misericórdia, nos enriqueça, nos abençoe por meio da explanação da sua palavra neste momento. Queridos, eu quero falar nessa noite baseando-me na vida de Davi. E o tema deste sermão expositivo acerca da vida de Davi chama-se o perfil de um vencedor. E para se realizar atividades bem executadas, bem-sucedidas, é necessário que quem esteja por trás delas sejam pessoas que tenham o perfil adequado para se obter o sucesso. E é bem verdade que muitas pessoas realizam algum tipo de atividade, mas também é bem verdade que nem todas experimentam o sucesso do que se está fazendo pelo fato de não ter o perfil de determinadas tarefas e para determinadas tarefas. E essa questão do perfil serve para todas as áreas, sejam elas profissional, esportista, ministerial, educacional, porque precisamos nos enquadrar dentro de um padrão necessário para que se tenha bom êxito em determinadas funções. Como, por exemplo, o perfil de um lutador. É a disciplina, é ter bom reflexo, é ter técnicas de artes marciais, é ter um corpo preparado. Já o perfil de um jogador de futebol é ter habilidades com a bola, ter bom preparo físico, ser obediente aos esquemas táticos. E com relação ao professor, o professor precisa ser dinâmico e criativo. O médico, cabe-lhe ser dedicado, cabe-lhe ser preciso, estudioso ao ponto de sempre buscar crescer na sua profissão, procurando sempre se atualizar. Basta conversarmos, por exemplo, com pessoas que já subiram ao pódio, para descobrirmos então que por trás daquela vitória, que por trás daquele sucesso, existem abnegação, renúncias, dedicação, disciplina, preparo e visão, para que então pudessem encontrar o perfil de um vencedor. E eu poderia aqui com você alistar uma série de perfis que os profissionais precisam ter para desfrutarem de sucesso naquilo que estão fazendo. Mas escute-me,
independentemente se temos o perfil para o esporte que praticamos ou para a profissão que temos, se temos o perfil ou não, se obtemos o bom êxito ou não naquilo que fazemos, uma coisa é certa: precisamos viver nesta vida que é cheia de desafios com um perfil de vencedor. Até porque Paulo vai dizer que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Precisamos viver com um perfil de vencedor diante dos desafios que se apresentam para nós. Então eu te pergunto, diante de tudo que você já passou na vida e na atual conjuntura da sua realidade, você tem perfil de um vencedor? Essa é uma pergunta. Você tem o perfil de um vencedor? Porque a forma como nós lidamos com as circunstâncias da vida vai demonstrar qual tipo de perfil nós estamos adotando, se de um derrotado ou se de um vencedor. Então, a grande pergunta agora é: e qual é o perfil de um vencedor? Sabemos que o perfil de alguém deve ser como uma resposta à necessidade de uma atividade específica que se precisa fazer. E no mundo de hoje, especificamente no momento atual da existência da raça humana, enfrentamos batalhas particulares, pessoais, e como se não bastasse, também estamos enfrentando uma batalha coletiva. E eu e você precisamos ter o perfil de um vencedor. E nos textos, sobretudo nesse texto que lemos e de outros que leremos acerca da vida de Davi, nós encontramos 3 perfis de um vencedor que precisamos ter também na nossa própria vida. E aí eu chamo você para conhecer o primeiro perfil de um vencedor, baseando-me na vida de Davi. Em primeiro lugar, o vencedor, ele não teme o anonimato. Você leu comigo aqui do capítulo de número 16, versículo 10 ao versículo 13, que Davi, quando fora chamado pelo seu pai para se apresentar ao profeta Samuel, ele estava lá de trás das malhadas. Ele estava lá cuidando no campo das ovelhas. E Davi, no seu ministério, na sua vida, ali no anonimato solitário, não temeu o anonimato. Então, em primeiro lugar, o perfil de um vencedor é não temer o anonimato. Mas quem era esse adolescente da história, com perfil invejável, com um nome tão pequeno, mas com um caráter tão grande e tão nobre? Este era o filho mais novo de Jessé, o belemita, por nome de Davi, que não gozava de uma posição tão privilegiada entre seus irmãos, porque andava longe nos campos, apacentando as ovelhas de seu pai, e por isso sempre perdia os melhores momentos em família. E parece mesmo que Davi, como filho mais novo, não estava entre os preferidos de seu pai e entre os mais cotados para assumir os grandes cargos profissionais que surgissem. Porque, certa feita, Deus mandou o profeta Samuel, que fosse então à casa de Jessé, ungir um novo rei para a nação de Israel, para que o próprio Deus havia escolhido entre os seus filhos, entre os filhos de Jessé. E quando Samuel chegou à casa de Jessé, foi vendo um por um de seus filhos e passou ali Eliabe, e a este Deus disse a Samuel que tinha rejeitado. Depois veio Abinadab,
mas este não era escolhido pelo Senhor. Depois veio Samá, mas também Deus não o tinha escolhido, como nenhum dos outros que foram sendo apresentados ao profeta Samuel. E quando então todos os que estavam na lista do pai Jessé passaram, o profeta Samuel perguntou a ele: acabaram todos os seus filhos? Então respondeu Jessé que não, porque tinha ainda o mais moço que estava apacentando as ovelhas. E se Davi, naquela celebração que houve, estava no campo cuidando dos animais, era porque na verdade ele não fora convidado para aquela ocasião. Davi não teve tempo de tomar um banho, Davi não teve tempo de se perfumar, Davi não teve tempo de se preparar, porque talvez Davi era muito novo, seu pai não o avisou para estar com os demais irmãos ali esperando o profeta chegar, talvez porque via nele uma pessoa que não tinha tantas capacidades como a dos seus irmãos mais velhos. Mas ninguém poderia naquela altura imaginar que, conquanto ele não tinha sido selecionado pelo seu pai para participar daquele encontro com o profeta Samuel, Davi já tinha sido escolhido por Deus para ser ungido rei de Israel. Então Jessé o mandou chamar lá no campo, de trás das malhadas, cheio de lã, de ovelhas espalhadas pela roupa, suado, com seus pés sujos de excrementos dos animais. Assim o menino ruivo, de belos olhos, e que apesar do seu trabalho no campo tinha uma boa aparência, Davi então foi apresentado ao profeta Samuel, que ao olhar para ele, o Senhor então lhe disse: levanta-te, Samuel, e unge, porque é este que escolhi. Que surpresa para todos da família, porque ninguém poderia imaginar que aquele que nem tinha sido cotado e convidado estava para a festa, poderia então roubar a cena daquele momento. Porque enquanto todos estavam na frente, Davi estava por trás. Enquanto todos os irmãos comiam à mesa, Davi comia no campo. Enquanto todos participavam das festas, Davi trabalhava duro. Enquanto todos estavam sendo preparados e apresentados para serem vistos pelos homens, então Davi estava sendo visto e preparado por Deus lá no meio das ovelhas de seu pai, onde ele trabalhava para deixar o rebanho forte, robusto, limpo e seguro e protegido dos ursos e leões. Verdadeiramente, chegamos à conclusão de que Deus não vê como vê o homem, como o próprio Senhor falou com o profeta Samuel. Ah, queridos, Deus não vê como vê o homem, e ninguém conhece a mente do Senhor, como disse o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo de número 11, versículo 33 e 34. Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? No entanto, enquanto seus irmãos estavam em evidência, Davi estava no anonimato, crescendo e sendo polido, trabalhado por Deus para ser nada mais, nada menos do que o maior rei de todos os tempos. Por isso, quem tem perfil de um vencedor não pode temer o anonimato. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque sabe que quando Deus nos permite estarmos esquecidos de todo mundo, sozinho, fazendo uma atividade que não nos coloca em evidência e que poucos gostariam de fazer, Deus está nos preparando para as grandes conquistas. E um verdadeiro e autêntico vencedor sabe que Deus tem um tempo para nos preparar para vencer. Você sabe me dizer qual foi o contexto
que Davi foi ungido rei pelo profeta Samuel? Foi justamente este que nós estamos falando. Foi justamente no momento quando Davi estava nos fundos de casa, trabalhando no campo, cuidando das ovelhas de seu pai, não temendo o anonimato, porque lá, na ocasião do cuidado das ovelhas, Deus o habilitava para o cuidado do povo de Israel. E quando tinha que lutar contra ursos e leões para defender suas ovelhas, Deus o estava capacitando para derrotar grandes e terríveis e temíveis exércitos. E quando batia a fome lá no campo, quando batia a fome, Davi pegava a sua funda para das maiores alturas tirar as frutas para comer. E até nisso Deus estava treinando a pontaria de Davi para derrubar gigantes, ou seja, no anonimato Deus o preparava para vencer, Deus o preparava para a vida. E em momento algum vemos Davi murmurando de seu trabalho. Então escute, saiba que se hoje você está longe dos holofotes, longe das multidões, longe dos grandes centros, dos grandes acontecimentos, de repente você se pega longe da realização dos seus sonhos, longe daquilo que você queria conquistar, querido, de repente você está hoje se preparando para entrar na faculdade, fazer o curso de seus sonhos, ou passar no concurso público, ou esteja lutando para conquistar o seu espaço, seja o que for que você tenha que passar pelo caminho à sua frente, independentemente do tamanho do seu desafio, tenha perfil de um vencedor. E não tema o anonimato, porque Deus está preparando você. Aleluia! Deus está preparando você. Se você hoje não está fazendo aquilo que você gostaria de fazer, se você hoje não está vivendo aquilo que você gostaria de viver, tenha certeza, Deus está nesse deserto com você, Deus está nesse campo com você, aperfeiçoando e preparando a sua vida. Aleluia! Quem tem perfil de um vencedor. Em segundo lugar, não perde a motivação para lutar. Aí eu quero que você abra comigo agora. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, vamos ler os versículos 22 a 26. Diz assim um texto, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 22 ao versículo 26. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados da guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o guerreiro, o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar o exército de Israel, quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha e a casa de seu pai, isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Queridos, Davi nesta atual conjuntura da sua vida, já tinha sido ungido, já havia sido ungido rei pelo profeta Samuel, porque era um escolhido de Deus para substituir o rei Saul, que Deus havia rejeitado do cargo. Mas, convocado pelo seu pai Jessé, Davi vai ao campo de batalha levar merenda para os seus irmãos e procurar saber como eles estavam. E aqui nós vemos que a humildade de Davi era tão grande
e a sua submissão ao seu pai era tão notória que ele vai sem reservas em obediência ao seu pai, mesmo já tendo sido ungido rei. E em chegando lá, Davi deixou a encomenda com a guarda da bagagem e corre para ver como estavam seus irmãos no campo, quando é surpreendido com o momento em que vinha o guerreiro filisteu por nome de Golias para afrontar o exército de Israel. E Davi acabou ouvindo todas aquelas afrontas terríveis, de forma que o exército de Israel retirou-se recuando e todos fugiram com medo. Mas Davi teve uma outra atitude em meio à covardia dos soldados israelitas, e então perguntou quem era aquele incircunciso filisteu, porque queria saber a procedência deste inimigo que de uma só vez colocava seus oponentes para correr. De forma que Davi não se sentiu intimidado pelas afrontas que ouviu de Golias. E se você não percebeu nesta história, veja que Davi nunca chamou Golias de gigante, a não ser de incircunciso filisteu, mostrando-nos com isso que, para um homem que não perde a motivação para lutar, apesar dos desafios, por maiores que sejam, Davi via Golias não como um problema impossível de vencer, de lutar, por mais difícil que parecesse, porque ainda que fosse maior do que ele, Davi entendia que Golias não era maior do que o Deus que estava com Davi. Então, queridos, quando temos essa visão, passamos a ter um perfil de um vencedor que nunca perde a motivação para lutar, por maior que seja o obstáculo do caminho. Davi estava tão seguro que ele vai dizer: quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Ele não estava dizendo quem é este incircunciso filisteu que se levanta para lutar contra o exército de Saul, o exército de Israel. Ele disse: quem é este que se levanta com tamanha afronta para lutar, para enfrentar, para intimidar o exército do Deus vivo? Davi estava certo de que este exército tinha um dono e era o Senhor. E quando temos essa visão, expressamos, revelamos o perfil de um vencedor que nunca perde a motivação para lutar, por maior que sejam seus obstáculos. O que pode estar hoje intimidando você, meu irmão? Vamos pensar. O que hoje está intimidando você, meu irmão, e tentando pôr fim aos teus sonhos? O que pode estar tentando limitar a tua visão? Não perca a motivação para lutar, porque nenhum dos teus e meus desafios podem intimidar homens e mulheres como eu e você, que um dia fomos também ungidos pelo Espírito Santo, que se apossou de nós como se apossou de Davi, para nos levar à vitória. Andemos, pois, com o perfil de vencedor que jamais abandona a luta por intimidação das circunstâncias, mas que caminha para conquistar o que ainda não foi conquistado e vencer o que ainda não foi vencido. Veja que Davi não acompanhou o mesmo pensamento do exército de Israel. Ele não deixou o medo lhe desesperar, mas teve uma postura diferente das demais pessoas do seu tempo. Houve outro espírito em Davi. Ele era diferente porque o Senhor estava com ele, fazendo a diferença na sua vida. Por isso não podemos ser iguais às pessoas que estão à nossa volta. Portanto, não se desespere com os desesperados, não se angustie com os angustiados, não tema com os temerosos, não perca as esperanças com os desesperançados, e não recue com os covardes, porque você tem perfil de vencedor.
Então avance para conquistar o que é teu, a vitória, porque quem tem perfil de vencedor não perde a motivação para lutar. Afinal de contas, o espírito de ousadia e de poder está sobre nós, está sobre ti, está sobre a minha vida, está sobre o povo de Deus. Quem tem perfil de vencedor, em terceiro lugar, tem a adoração como arma de guerra. E aí eu convido você para abrir a sua Bíblia ainda nesse livro do profeta Samuel, capítulo de número 18, versículo apenas 10 e 11. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 18, versículo 10 e 11, que diz assim: no dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa, e Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Quem tem perfil de um vencedor tem a adoração como arma de guerra. O contexto do que acabamos de ler retrata de um dos grandes momentos de gozo, de alegria do povo de Israel, pelo fato de Davi ter derrotado o exército filisteu e o grande e temível Golias, onde, após então esta estupenda vitória, as mulheres, quando viram voltar o rei Saul, todo o exército de Israel e Davi, elas começaram a dançar e a cantar com tambores e com muita alegria e com os instrumentos de música. Elas estavam ali celebrando a Deus por ter sido com o seu povo, derrotando os inimigos. Só que cantavam dizendo que o rei Saul tinha vencido milhares, mas Davi tinha vencido 10 milhares. O que isso trouxe uma grande indignação ao rei Saul, que se sentiu menosprezado pelo fato de terem anunciado que Davi foi melhor do que ele, logrando mais êxito na batalha. Então, o ameaçado e enciumado rei Saul, a partir daquele momento, a partir daquele dia, passou a não ver mais Davi com os bons olhos. Saul passou a ver Davi como uma grande ameaça ao seu cargo. E Davi ficou conhecido porque prosperava com bom êxito em tudo o que fazia, porque o Senhor era com ele. De forma que Saul temia muito a Davi, mas todo o povo de Israel e Judá o amavam. E essa postura assumida pelo rei Saul, essa crise de raiva que ele passou a ter, acabou trazendo muitos malefícios para ele mesmo, porque o espírito maligno se apossou de Saul e o perturbava. E Saul começou a tentar diretamente contra a vida de Davi, para o matar, onde tomou a lança e para encravar Davi na parede, e Davi se desviava. Então, enquanto Saul levantava a lança e lançava para matar Davi, enquanto Saul se preocupava em tirar a vida de Davi, Davi se preocupava em tocar a harpa para Saul. Ou seja, enquanto Saul queria matar Davi, Davi queria libertar Saul daquele espírito mau. Então vemos aqui uma batalha travada entre o bem e o mal, porque havia no coração de Saul uma intenção de matar Davi, mas havia no coração de Davi a intenção de acalmar e abençoar Saul. E Davi nos traz aqui uma bela de uma lição, porque enquanto seu oponente o queria ver destruído, ele não parava de adorar a Deus com a sua harpa. Ou seja, Davi não parava de adorar a Deus, nem mesmo quando atentavam contra a sua vida, porque nada podia distrair Davi do seu objetivo maior, que era adorar a Deus. E essa pode estar sendo uma realidade enfrentada por você que tem sido também invejado pelo que faz.
pelas conquistas que tem, pelas honras que recebe e pelos frutos que você colhe do seu trabalho. E acaba sendo, muitas das vezes, perseguido no seu ambiente de trabalho, na sua faculdade, na sua casa, porque estão levantando espadas e lanças contra você. Mas eu quero lhe dizer que o perfil de um vencedor nestas horas é não perder o foco e jamais parar de tocar a harpa e jamais parar de adorar a Deus, porque o perfil de um vencedor é ter a adoração como arma de guerra, e Davi tinha essa característica na sua vida, tanto que escreveu os salmos, que no original chama-se psalmoi, na Septuaginta, que é o Antigo Testamento em grego. Na Septuaginta a palavra salmos significa psalmoi, que significa poemas para serem acompanhados com instrumentos de corda. Por isso, Davi escreveu o Salmo, por exemplo, 23, dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, Senhor, e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários e unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Davi usava a música tocada pela sua harpa para adorar a Deus em tempos de perseguição inimiga, e nessa canção do Salmo 23, ele expressa para Deus um pedido: preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Davi aqui estava tendo a noção de que com adoração como arma de guerra, ele conseguiria vencer seus inimigos. Davi usava música para adorar a Deus. Ele provou isso diante de Saul, porque quando Saul vinha com a lança, Davi tocava a harpa, porque tinha a adoração como arma de guerra na sua vida. Então, quando jogarem a lança em você, toque a harpa. É isso que nós estamos aprendendo aqui com Davi. Em terceiro lugar, quando jogarem a lança em você, não se preocupe, apenas adore. Toque a sua harpa e adore a Deus, porque não podemos trocar a nossa harpa pela espada e a lança, porque não podemos confundir o nível da nossa batalha. A nossa batalha não é contra as pessoas, mas contra principados e potestades, e a música e a adoração são ferramentas, são instrumentos poderosos para vencer a guerra contra o mal. E um verdadeiro adorador não usa armas erradas. Um genuíno vencedor não sabe usar espadas nem lanças, mas a única coisa que sabe é adorar a Deus e cumprir o propósito para o qual nasceu e vencer suas batalhas. Olha, Saul escolheu a lança para atacar Davi, mas Davi escolheu a harpa para abençoar Saul. E enquanto Saul passava o tempo todo preocupado e buscando como matar Davi, Davi passava o tempo todo adorando a Deus. Então eu te faço uma pergunta agora, uma pergunta com resposta. Quer ser feliz? Esqueça a trama dos seus opositores. Não perca tempo dando respostas a eles, mas siga focado no seu objetivo. E mesmo que se te lançarem, que te jogarem a harpa, a lança, toque a tua harpa e adore a Deus. Porque enquanto você entrega a Deus o que é de Deus, Ele te entrega o que te pertence, a vitória sobre todos os seus inimigos, a vitória sobre todos os seus desafios da vida. Esse é o perfil, meu querido, de um vencedor. Ter a adoração como arma de guerra, e enquanto você adora a Deus, Deus vence as batalhas por você. Então acabamos de aprender sobre o perfil
de um vencedor. E vimos a partir da vida de Davi, nesses primeiros episódios, da sua carreira ministerial, que ele não teme o anonimato. Fale baixinho no seu coração aí. O perfil de um vencedor é não temer o anonimato. Em segundo lugar, o segundo perfil de um vencedor que nós vimos, ele não perde a motivação para lutar. E em terceiro lugar, ele tem a adoração, como acabamos de ver, como arma de guerra. Por isso eu quero nesse momento convidar você para ver se essas características de Davi também podem ser achadas na sua vida. Que tipo de perfil você tem tido na sua vida? O perfil de um vencedor ou o perfil de um derrotado? Olha, Deus te chamou para vencer essa guerra. Deus te chamou para vencer essa guerra. Então permita agora que o Espírito Santo de Deus te prepare para vencer. Que diante dos desafios que está com você, Deus não te deixa sozinho. Deus te chamou para vencer esta guerra. Então permita agora que o Espírito Santo de Deus te leve a enxergar que no anonimato Deus te prepara para vencer. Que diante dos seus desafios Deus está com você e te prepara e te encoraja a lutar, mesmo que seus desafios sejam maiores que você, e que, frente ao inimigo, sua maior arma é a sua adoração, porque enquanto você adora, Deus vence suas guerras. Permita que o Espírito Santo leve a você a enxergar isso nessa noite, que no anonimato Deus te prepara para vencer, que diante dos seus desafios Deus está com você e te encoraja a lutar, mesmo que eles sejam maiores que você, que frente aos inimigos sua maior arma é a sua adoração, porque enquanto você adora, vou repetir, Deus vence suas guerras. Que Deus te abençoe. Deus te chama para ter perfil, para viver com um perfil de vencedor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém?